Amém. Deus abençoe, irmãos. São Lucas capítulo 11, versículo 11 em diante. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, feito tudo de bom para os seus filhos, que cada um tenha revelação de que é um filho seu. Precisamos disto para termos segurança eterna, termos a revelação de que somos seus filhos. Estávamos em ti e fomos expressados nessa terra. E agora, vencendo o mal, estamos retornando a ti novamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A grande fonte eterna. Bem, eu pensei em novamente dar mais uma explanada sobre a criação, que é muito importante, e ver também Deus. Para você saber sobre Deus, você tem que voltar a milhões de anos antes da criação. Porque a criação é um princípio. Então aí já há um começo, e aquilo que começa tem um fim. E nós pensamos em Deus, que não tem princípio e não tem fim. Mas ele precisou ter um princípio para que pudesse ser visto pelos homens. E ele passou pela teofania, que é o que saiu do grande Espírito de Deus. Vamos pensar mais um pouquinho. Quanto mais fala, o irmão Brana chega a dizer, é difícil entender isto. Mas estamos falando como o irmão Brana falou. Hoje eu queria deixar mais alguns parágrafos para você saber. O irmão Brana comentou mais sobre estas coisas bem antes dos selos, em 1957, quando ele pregou sobre Hebreus. E vários capítulos de Hebreus ele pregou e trouxe esta luz sobre a eternidade, o grande Deus, e depois vindo a uma teofania, que é o Logos. E 3 coisas que eu quero que vocês notem. O que saiu de Deus, tanto faz você chamar de Logos, teofania e palavra, que é verbo. Tudo se deduz a uma coisa só. Mas é conhecido, irmão Brandis, é conhecido pelos grandes estudiosos de Logos. Mas tem na perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, para me falar da grande fonte eterna, eu tenho que falar da única fonte sendo a única pessoa. Deus não é apenas uma pessoa, ele é a única pessoa. Ele não está dando vazão para uma segunda pessoa. Então, ele não é apenas uma pessoa, ele é a
única pessoa. Por isso, o irmão Branham, aqui em Perguntas e Respostas sobre os selos, parágrafo, pergunta 47, parágrafo 377. Se Deus é uma pessoa, por que ou como pôde ele falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração? Que as pessoas sempre tiveram dificuldade, e se é uma pessoa, não pode falar consigo mesmo. Porque irmão Branham prega que Deus é uma só pessoa, que é a única pessoa. Que se ele fosse uma pessoa e o filho fosse outra pessoa, então tem facilidade de falar um com o outro. Mas sendo uma única pessoa, como pode falar consigo mesmo, ou pôde falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração? A explicação do irmão Branham é tão simples que as pessoas acham que ele não explicou. Ele pergunta para ele: eu quero te perguntar, aquele Espírito Santo habita dentro de você, é isso correto? Amém? Você fala com ele? Amém? Sim, Senhor. Conversa com ele, ora a ele, correto. Isso é tudo que quero. Muito obrigado. Muito bem. Agora, você entendeu? Entendeu isto? A congregação diz amém. Mas de lá saiu a dualidade. Eles não entenderam. Eles não entenderam o que o irmão Branham está dizendo. O que o irmão Branham mostrou: se eu tenho o Espírito Santo, eu falo o Espírito Santo, onde ele está? Dentro. Assim era Deus, a única pessoa. Se Jesus Cristo é Deus, é a única pessoa. Quando ele falava, ele não falava com o Pai dentro dele? Era isto. Ele orava ao Pai dentro dele. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus nunca quis nos apresentar uma parte. Ele sempre diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras, eu e meu Pai somos um. Então ele falou com o Pai assim. É isso que eu quero que você entenda na criação do homem. Porque o homem também assim foi feito à imagem de Deus. Eu tive mais luz quando eu tive estas mensagens reveladas. Como façamos o homem à nossa imagem? Você sabe que Deus não poderia falar, façamos o homem à nossa imagem, a menos que ele tivesse se desprendido do seio dele, que a palavra, olha onde a palavra sua está, no seu peito, onde Jesus diz que estava, no seio de Deus. Não tem diferença do cachaceiro, do adúltero, da adúltera, não tem diferença, nós somos igual. Esse é o lado adâmico, somos igual. Mas do lado de ser feito a imagem e semelhança de Deus, não. Quando você é feito a imagem e semelhança de Deus, você nunca morre. Esse que morre aqui é o da forma de Adão. Mas se você, aqui dentro, está o Osmar, que é a imagem e semelhança de Deus, esse nunca vai morrer. Só vai morrer se de fora. Mas o problema das pessoas é que eles pensam que todos são filhos de Deus. E filhos de Deus é aqueles que saiu de Deus, como a teofania saiu de Deus. A teofania, sabe o que é? O Filho. Por isso, se eu falar assim, Deus estava falando com o seu Filho lá no princípio, façamos o homem, hoje eu posso falar. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, é a única pessoa. O homem foi feito assim. Estou falando de homem que é filho de Deus. Enquanto o Pai e a teofania podia conversar. É por isso que irmão Branham fala de ver o filho na porta da casa do Pai.
Até você não vai entender, irmão Brana. Como ele vai ver o filho na porta da casa do pai? Perguntas e respostas sobre Gênesis, você lê. Como que você vê? Você só vê assim, porque o filho é a teofania, que é a palavra. O que Jesus é? No princípio era o verbo, que é a palavra. No princípio, olha bem, lembra bem, no princípio. Antes do princípio, era a grande fonte eterna. Deus, Espírito. Mas no princípio era o verbo, a palavra, a teofania, o logos, que é a mesma coisa. Que aí foi o princípio. Por isso, neste princípio, quando ele veio na carne, ele teve que morrer na carne, para poder sangrar, porque este era o método de Deus de nos redimir, porque Deus já nos viu antes da fundação do mundo, como filhos, que ele estaria dando a sua vida por muitos. Ele verteu o sangue dele, diz a Bíblia, por muitos. Então, esses muitos, irmãos, são aqueles que ele criou à sua imagem e semelhança. Se fosse por todos, então seria por todo o amor, macumbeiro, o feiticeiro, o adúltero, o mentiroso, mas não é. Ele derramou o seu sangue por todos. Por isso, quem sentirá a verdadeira atração de um retorno ao Pai, de um retorno a esta grande fonte eterna, é aquele que é um filho. Se não é filho, ele não vai sentir. Ele é apenas um homem que veio na forma de Adão, do pó, e que Deus soprou naquele homem. Mas ele não serve a Deus. Todo mundo tem o ar que respira, de onde vem? Não é do diabo. O ar que todo mundo respira é de Deus. Mas a semente na pessoa não é de Deus. É o ar que ela respira, não a semente. O ar que Anás respirava era de Deus. O ar que Caifás respirava era de Deus. Mas a semente que estava em Anás e Caifás era de Caim. Não era de Deus. Então, o que tem acontecido no mundo hoje é que eles não têm percebido esta forma de Deus manifestar. Então, eu estou falando da grande luz, do capítulo 1 de Gênesis, estamos falando de um princípio. Antes que houvesse um princípio, Deus é o eterno, Espírito, nunca visto. Mas aí ele veio a um princípio, a palavra. E aquela palavra se fez carne e habitou entre nós, para poder redimir todos os filhos que ele criou à sua imagem e semelhança, e que ele morreu para salvar todos esses filhos, e nenhum destes ele diz que vai perder. Diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Todo que o Pai me dá. O que é o Pai? O Pai gerou, o Pai criou. Amém. Vamos ler alguns parágrafos para esta explicação, só para vocês verem que tem parágrafos na mensagem do irmão Brana. Aquilo era Jeová, era o Deus Jeová. Hebreus capítulo 1, mensagem pregada pelo profeta, parágrafo 128. Aquilo era Jeová, era o Deus Jeová. E agora, como os teólogos chamam isso? Uma teofania. Saiu daquilo, a qual foi chamada nas Escrituras de Logos, o Logos que saiu de Deus. É difícil explicar, mas isto era uma parte de Deus. Todo filho é uma parte de Deus. Todo filho natural é uma parte do Pai. Entendeu? Todo filho natural é uma parte do Pai. Todo filho de Deus é uma parte de Deus. Pois não tem nada a ver com a igreja. Esse é o problema que as pessoas não dão conta. Porque a igreja é uma incubadora. Mas a semente vem do macho.
Isso é desde o princípio foi assim. E nunca vai mudar. Esse grande Espírito começou a formar na criação. E o Logos que saiu disto, quer dizer, o Logos que saiu daquele Espírito, era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E isto era uma teofania. Por que ele vem explicar que era uma teofania? Olha aqui. Que significa um corpo. E o corpo era como de um homem. Por isso que sempre Deus é representado no homem. Desde aquele tempo, lá no princípio, que Deus fez uma teofania de si mesmo, ele fez a teofania que é a aparência, a forma de um homem. E esta aparência, depois você vai ver, ela na terra, chamada Jesus Cristo. Mas lá atrás era apenas um corpo, uma teofania. Você diz, mas como corpo? Se tem corpo natural, nós já lemos isso nos cultos anteriores. Tem corpo natural, também tem corpo celestial. É isso que você tem que ver. Esse aqui é um corpo natural. Se tem corpo natural, tem um celestial. Se tem um celestial, tem um glorificado. Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte, parágrafo 56. Ele dizia então, o Logos saiu de Deus, se tornou a teofania, e aqui foi na forma de um homem. Olha para você ver, se você lembra, o Logos, uma pequena luz branca, é uma forma de luz. Antes não podia ver Deus, porque ele é espírito. Mas agora ele vem em forma de luz, que é o Logos. Mas ele não ficou só em forma de luz. Da luz veio a teofania. E aquilo era a forma de um homem. E Moisés viu isso passar na fenda da rocha. Que ele queria ver a face de Deus. Deus disse, você não pode ver minha face. Mas eu vou passar ali, na fenda da rocha. Aí ele viu. E então aquela teofania foi feita absolutamente carne humana, Cristo. Daquela teofania foi feito carne humana. Então você não pode ver 2 ou 3 deuses. Você tem que ver esse Deus Espírito, veio ao Logos uma pequena luz branca para poder ser visto. Veio a teofania, que é um corpo na forma de um homem, e se tornou carne. Ele tinha que fazer isso para poder redimir todos os filhos criados à sua imagem, que caiu como Adão caiu. Ele veio então na imagem do homem para poder salvar o homem caído. Amém? Amém. Bom, nós temos ainda o parágrafo 57 de Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Estou lendo parte dos parágrafos também. E quando nós, através daquela teofania, que fomos feitos à imagem de Deus antes do mundo ser feito. Porque sempre você pensa que Deus fez depois que o mundo foi feito. Não. Por isso eu estou te dizendo, estou falando para vocês, estou pregando uma mensagem que Deus fez o homem antes do mundo ser feito, certo? Antes do físico ser feito aqui na terra. Você vê depois que Deus fez o homem do pó. Não estamos falando antes. É esse homem que eu estou tratando dele, que é o filho, que são filhos de Deus, que são imagem e semelhança de Deus, que pode ser redimido por Cristo. Não é apenas ter a imagem do Adão que você é redimido. Você não pode ser redimido só com a imagem de Adão. Você tem que ter a imagem de Deus, a semelhança de Deus, para Ele poder te redimir. A queda vem nesse corpo porque você deu vazão por dentro.
Se você tem Deus aqui dentro, mantenha esse Deus dentro de você. Porque essa carne, ela aspira muita coisa, tudo que não presta. Você não espera a sua carne gostar de Deus. Você não espera. A sua carne gosta de carne. Entende? O que é que gosta de Deus? Seu espírito. Por quê? Porque é a imagem de Deus. É a semelhança de Deus. Não é a carne. A carne você tem que lutar contra a sua própria carne. Não tem uma carne boa na terra. Nós temos que lutar contra a nossa natureza, a nossa carne. Mas o que vale é esse espírito que está lá dentro, que é feito a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Então aqui, irmão Brana, continua. Então, o Logos, fomos feitos a imagem de Deus antes do mundo ser feito. Quando aquela teofania foi feita carne e habitou no nosso meio, então através de sua morte, nós mesmos recebemos o seu Espírito e não temos fim. Por Jesus diz, quem crê em mim, tem vida eterna. Não terá, tem, porque já foi feita a imagem dele e crê nele. Quem não foi feita a imagem dele, não crê nele. Crê nele como segunda pessoa, crê nele como terceira pessoa. Não adianta nada. Essas são as crenças erradas, denominacionais, que desde o princípio da criação veio existindo. Deuses, crenças. Mas para você ver um só Deus, como falou com Adão, como falou com Noé, como falou com Enoque, como falou com Moisés, e assim por diante, como falou com William Branham, um só Deus, que é Jesus Cristo, que estava em carne, e os homens o mataram. Recebemos de seu Espírito e não temos fim, vida eterna, não anjos, mas homens e mulheres. Tem hora que você pensa, não, isso daí é para anjo. Não, anjo é anjo, irmão. Deus nunca nos fez anjos, senão não éramos homens e mulheres aqui na terra. Deus nos fez da matéria, homens e mulheres. E no Espírito, na imagem dele, nós fomos feitos da mesma forma. Por isso que a mulher está no homem. Assim como na criação, você vai ver, desde a criação, Deus fez o homem, macho e fêmea, os criou, os abençoou, e disse, crescei e multiplicai, mas eles não tinham ainda nem descoberto o sexo. Este é o homem espírito teofânico, e que tinha que vir a ser feito ainda do pó, para poder ser soprado neste pó. O que dá a entender de nós os cristãos, que nós somos o sopro de Deus, daquele que ele fez a imagem e semelhança dele, e soprou, porque nós somos o pó, hoje ainda, não muda, mas somos imagem por dentro e semelhança dele. Amém. Olha, eu começo a ler essas coisas, eu fico só meditando depois. Aqui eu estou lendo para vocês, mas eu gosto só de ficar meditando e vendo da eternidade, da onde a gente veio, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e a gente não sabia que a imagem e semelhança já era feita em espírito, teofania e carne. Então nós em tudo vamos vencer como filhos de Deus, em tudo. Você sabe que é tudo? Em tudo vamos vencer, somos mais do que vencedores. Cada coisa que você enfrenta, sou mais do que vencedor. Se eu vim desta grande fonte eterna, o meu Pai é uma grande fonte eterna. O que ele pode gerar? Um filho que também sai desta fonte, emana desta fonte, saiu daquela fonte eterna. Amém. Aleluia. Aí ele diz, eu de alguma forma, se eu pudesse simplesmente obter isso de uma forma
que minha audiência pudesse captar isso. Você nunca será um anjo. Deus fez os anjos, mas Deus fez o homem. Não está dito ali que Deus fez os anjos à sua imagem e semelhança. Ele fez o homem. Entende? Sempre você tem que ver a revelação, é uma luz a mais que vai chegando. Há quanto tempo nós estamos pregando que Deus falava com o seu séquito: façamos o homem a nossa imagem. Nós não somos imagem de anjo. Deus não falava com o séquito. Mas eu li isso também na mensagem, muito bem, mas agora você tem que ver o que o William Branham está mostrando para você, que você nunca foi feito um anjo e se tornou homem. A sua teofania é de homem. Por isso, me desculpe, mas Deus não tem teofania hoje homossexual. Deus não tem. Ele fez o primeiro macho e fêmea. O primeiro. Ele era homem e mulher ao mesmo tempo. Está na Bíblia. Ele fez o primeiro. Mas na criação, quando ele veio para manifestar o homem do pó da terra, ele tirou aquilo. Ele não deixou daquela forma. Ele tirou a costela dele, a mulher, ele tirou dele. Então, o que as pessoas têm que entender, que eles são homossexuais por escolha, não é predestinação, não foi Deus quem os fez. Deus não tem esta culpa. Deus os separou lá na criação. Se Deus tivesse feito Adão macho e fêmea e deixado Adão macho e fêmea e não tivesse tirado a mulher dele, então seria Adão macho e fêmea, mas não teria outra mulher ao lado. Ela estaria dentro dele, ela seria aquela costela dentro, mas Deus quis colocar ela ao lado dele para ser uma adjutora. Agora sim, ele adormeceu Adão e tirou aquela costela e deu para ele. E ele diz: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. O que é a mulher? E é difícil ela entender. A mulher é carne da carne do marido. Ela é osso do marido. Tem hora que você diz: que mulherzinha, que osso duro de roer. Agora você já pensou bem? A mulher, ela é tirada da carne e osso do marido. Isso não é espiritual? É, mas não é através da natureza só. É, da natureza. Natureza do marido, natureza da mulher. Por isso o homem tem que orar para encontrar uma natureza que adapte a sua natureza, que funde-se em sua natureza, formando uma só pessoa. Os dois não são dois, mas são uma só pessoa. É isso que Jesus falou. Mas tem que encontrar aquela costela, e a maioria vaga. Por isso que eles casam, descasa, casa, descasa e casa. E chega no final, será que você achou a costela? Achou nada. Não achou costela ainda. Ele não encontrou. Por isso, ser um filho de Deus também é desta forma. É você saber, eu vim dessa grande fonte eterna, desse grande Pai, Espírito, paz, amor, sinceridade. Se eu vim de lá, eu tenho paz, eu tenho amor, eu sou sincero. Porque de onde eu vim? Desta fonte. Quando você passa por esse corpo físico, então você vem de outra fonte, do seu pai e da sua mãe, e não é um nascimento, e o que Jesus diz, necessário te é nascer de novo. Você não pode ficar com a natureza do seu pai, da sua mãe, você tem que nascer com a natureza de Deus. É quando você ouve a palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ali que você começa a ver que é uma nova criatura, porque você nasceu
de Deus. Amém. Vamos mais um pouquinho? Tem um tempinho, né? Você nunca será um anjo. Deus fez os anjos, mas Deus fez o homem. E o que Deus faz é de Deus. É eterno como Deus é. Agora, o que é eterno? Esse corpo? Não. O que está aqui dentro. O Espírito que está aqui dentro, no qual já tem uma teofania à sua imagem. Entende? Você tem uma teofania à sua imagem. Ao morrer aqui, você já entra na teofania que é a sua imagem. Não é a imagem de outra pessoa, não. A sua imagem. Porque você foi feito à imagem de Deus. Então você tem a sua imagem, uma teofania. O que é teofania? Olha, o que é logos? Uma pequena luz. Vamos para poder vir a coisa manifestando. O que é a teofania? O corpo que expressa aquela luz, aquele grande Espírito eterno. A teofania já é um corpo. O que é a carne? É o mortal, onde Deus, Espírito e teofania estava vivendo na terra, chamado Jesus Cristo. Vocês veem, irmão Brando, é uma coisa difícil de explicar. Estamos só começando para te ajudar. E o homem é tão eterno como é o seu Criador. Agora, o que é eterno seu? O de dentro. É o que ama a Deus, é o de dentro. O de fora é cansaço. O de fora, Deus deu para você os 5 sentidos. De fora, a visão, o tato, o paladar, a audição. É tudo para você entrar em contato com o mundo natural. Com esse mundo natural. Aí ele te deu os sentidos do Espírito. Imaginação, memória, fé, razão, afeto. Ele te deu para você entrar em contato com as coisas dele. E quando você é uma pessoa eleita, você tem a palavra, semente, na sua alma, e você ama a palavra. Você não apenas quer estar ao lado da palavra, você ama a palavra porque você também está chegando a ser a palavra. Amém? Olha, a palavra lá atrás o que era? Um corpo. O que era a palavra? Lá atrás, antes de fazer Adão, o que era a palavra? Era a teofania, era o corpo. E o que é o crente? A palavra, ele é o corpo. Mas que corpo? Ele é aquele corpo perfeito da palavra do dia. Por isso, ninguém pode receber essa palavra a menos que seja imagem e semelhança de Deus. Porque eles têm que expressar esta palavra, que vamos entrar nela quando sairmos daqui, que é a teofania. Vamos entrar naquele corpo, um corpo que não precisa comer, não precisa beber, que nunca mais vai morrer. E dali na ressurreição sai o corpo glorificado que come, bebe, vive eternamente. Amém? E não adianta perguntar mais coisa, vamos deixando, né? Hebreus capítulo 6, terceira parte. Tudo pregado em 1957. 125. Este grande precursor saiu na nossa frente, abrindo caminho. Na sequência, seguindo após aquela, estavam as outras cores das 7 cores da perfeição, os quais são os 7 Espíritos de Deus, que saíram daquela grande fonte, ou daquele grande diamante do qual Jesus falou. Aquele grande diamante que foi cortado para refletir estas cores. Deus foi feito carne e habitou no nosso meio, para que Ele pudesse refletir a sua bondade e misericórdia no nosso meio, através dos dons e sinais e maravilhas. Todo aquele grande arco-íris se tornou a teofania, feito na imagem como homem, embora ele não fosse um homem, ele não possuía carne ainda. Ele era uma teofania, antes de Adão, entende? Lá atrás.
Ele não era carne ainda, ele era uma teofania. Ele tinha que vir ainda cumprir esse papel, vir a carne. E, quando eu vejo isso, eu fico satisfeito porque eu sou feito à imagem de Deus. E se Deus é Espírito, eu sou Espírito. Se Deus é Logos, então eu também sou a pequena luz. Eu faço parte, eu sou a pequena luz dele. Você é a pequena luz dele. Olha, ele veio agora num corpo, a teofania. Então eu tenho um corpo. Quando eu sair daqui, então eu estou certo, como Paulo relata em Coríntios, capítulo 5, não sei se é primeiro, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 1, ele diz: quando este corpo terrestre se desfizer, temos um outro, não feito por mãos, eterno nos céus. Todo aquele grande arco-íris, olha o que ele diz aqui. Embora ele não fosse um homem, ele não possuía carne ainda, ele era uma teofania. Como nós temos que voltar lá atrás e ver que aquela teofania se fez carne. No princípio era o verbo. Aí vai, o que é o verbo? Teofania. O que é o verbo? Logos. O que é o verbo? A palavra. No princípio. O princípio é algo que saiu do eterno. Você entende? Se há um princípio, teve um eterno. Para principiar, para vir aquele começo, Deus fez isso para ser visto. Senão ele nunca seria visto. Então ele veio da grande manifestação da fonte eterna, da luz eterna, que era ele, que agora tem que mostrar esta luz. Desprendeu esta pequena luz e começou a ser visto. Logo aquilo foi visto como um corpo. É como as coisas vão chegando perto de você e você vai vendo ela mais perfeita. É assim, Deus, Espírito. Eu não o vejo ao Logos, eu já estou vendo uma luzinha, as costas de um homem, já estou vendo a teofania. Agora, olha a carne, Jesus, agora eu já vi, completo. Essa é a maneira de Deus vir manifestando. É isso que você é na terra. Se você vive a vida do mundo, se eu vivo a vida do mundo, eu estou expressando a minha natureza adâmica. Eu tenho que expressar a natureza que é a imagem e semelhança de Deus, aqui neste mundo e no corpo adâmico, esse corpo perecível. Ele carrega dentro a imagem espiritual, do celestial, está aqui dele, carrega. Esse de fora carrega, por isso esse de fora tem que estar sujeito ao que está dentro. O que está dentro de você? Se Deus está dentro, você pode encontrar aqui, como José encontrou, a mulher que agarrou na roupa dele e disse: deita comigo. Ele correu dela, ficou a capa na mão dela, mas ela não o pegou. José era um tipo de Cristo, nós sabemos disso. Aí você vai ver, a imagem e semelhança de Deus, ela está fugindo daquilo. Nós temos exemplos de queda no Velho Testamento. Eu estou falando para vocês o exemplo da perfeição. José é a perfeição. Eu estou falando do exemplo de queda, como Jacó, como Davi, que tem exemplo de queda, que também mostra para nós que caímos e podemos levantar, mas estou falando de uma perfeição, como José, que é tipo de Cristo. Preste atenção. Agora, quem é este Melquisedeque? 57. Seu primeiro ser foi Espírito, Deus, sobrenatural. Correto? O grande eterno. Irmão Brano enumera aqui, olha. Seu primeiro ser foi Espírito. Segundo, ele começou a se formar para carne numa teofania. Ele não era carne, ele começou a se formar uma teofania porque ia manifestar em carne. Está aqui, chamada a palavra, um corpo. Gente, se as pessoas pudessem entender. Meus irmãos, sabe por que o povo dos Estados Unidos não conseguiu ver que o William Branham foi Apocalipse 10, de 1 a 7? Porque eles não eram aquela palavra daquele dia.
Eles não eram aquela palavra um corpo. Hoje, para você ver que hoje tem a mensagem da esposa, que tem o João que comeu o livrinho, para a gente ver isso, você tem que ser essa palavra de Apocalipse 10, 8 a 11, é a palavra, você é esta palavra, e esta palavra, um corpo, está em você, esta palavra opera, age em você. Então o estado em que ele estava, quando ele encontrou com Abraão, foi chamado Melquisedeque, ele estava na forma de teofania. Chegaremos a isto e provaremos a uns poucos minutos, o Senhor permitindo. Então, olha, preste atenção. Quando ele estava com Melquisedeque, estava um corpo de teofania. Quando ele estava com Abraão, não era só teofania. Olha para você ver. Não era só teofania. Quando ele estava com Abraão, debaixo do pé de carvalho. Não era só teofania. Teofania não come, não bebe. Então, o que era? Um corpo, 16 elementos, como o irmão Brana disse, é um corpo de carne. 16 elementos. Deus, aquela teofania que tinha manifestado a Melquisedeque há dias atrás, agora não estava numa teofania, estava numa carne. Mostrando que aquela teofania estaria em carne nos dias de Jesus Cristo. Jesus Cristo comia e bebia. Era uma pessoa, era homem. Deus era um homem. A teofania tinha se convertido em Jesus Cristo. O irmão Brana, na mensagem, que é este Melquisedeque, diz: este Melquisedeque se converteu em Jesus Cristo. Amém. Você não precisa pensar que é tão complicado, é só você crer. Tem alguém que não sabe explicar, você não é obrigado a saber explicar. Por isso que o pregador, se ele é pregador, ele tem que saber estas coisas, explicar, ensinar estas coisas, porque é o que a Bíblia diz. Ele nasceu para isto. Então, o seu primeiro ser, Deus, foi Espírito. O segundo, ele começou a se formar numa teofania chamada a palavra, um corpo. E então ele era o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. 98, quem é esse Melquisedeque? Quando a teofania, Moisés lhe viu, Êxodo 33, 2, ele era uma teofania. Quando Moisés viu as costas de um homem passando lá na fresta da rocha. Era um homem, mas era teofania. Não era carne e sangue, era teofania. Moisés queria ver a Deus, havia ouvido sua voz, lhe havia ouvido falar com ele. Lhe viu num arbusto, ali como uma grande coluna de fogo, aquele fogo que queimava a sarça ardia, mas não consumia. Moisés, eu vi ele no fogo, mas agora Pedro podia dizer, eu vi ele em carne, e assim é todas as manifestações de Deus, que temos que entender. Já estou chegando ao momento final, último parágrafo. A mensagem intitulada Vida, pregada também em 1957. O irmão Branco pregou uma série de mensagens de Hebreus e até esta vida que ele esclarece. Esse parágrafo é o mais esclarecedor. 59 da mensagem Vida. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, porque isso aí tem que estar dentro do homem, foi feita a imagem de Deus, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. Ninguém de nós é perfeito. O que Jesus falou? Ele mentiu? Ele exigiu uma coisa que é incapaz o homem chegar lá? O que Jesus disse? Sede vós, perfeito, mas que jeito, irmão? E que jeito que ele falou?
Sede vós perfeito, como perfeito é o Anás, o Caifás. Sede vós perfeito, como perfeito era Pedro. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se você é que é a imagem e semelhança dele, você chega a esta perfeição, que a perfeição é na palavra, irmãos. É você crer na palavra verdadeira, original, correta. Outro não vai chegar lá. Você quer colocar parentes lá dentro? Você e eu queremos colocar gente boa lá dentro? Não, isso daqui são pessoas que têm a mesma natureza de Deus e que Deus as fez desde o princípio a sua imagem e semelhança e vem as expressando em eras posteriores, desde Adão, e vem vindo. Você vai vendo a expressão de Balaão, não era Deus, era a fonte de Caim, não era a grande fonte eterna de Deus, era da fonte de Caim, a grande expressão de Ananias, combatendo a Jeremias. Esse Ananias veio da fonte de Caim. O Judas Iscariotes, contudo, eu não vos escolhi 12, um de vós é o diabo. Foi Jesus quem falou. Da onde veio? De que fonte ele veio? Caim. Ele foi o primeiro homicida. Nunca se firmou na verdade. O que é a verdade? Foi perguntado para Jesus. O que é a verdade? Eles estavam frente à verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas você não encontra a verdade em Judas. Qual o motivo? Ele não era aquela imagem e semelhança de Deus. Não pensa você que as pessoas com a doutrina errada é imagem e semelhança de Deus. Não é, é de Caim. A doutrina errada veio de Caim, veio de Balaão, veio de Zedequias, veio de Ananias no tempo, Zedequias no tempo de Micaías, Ananias no tempo de Jeremias, veio de Judas no tempo de Jesus, veio de Alexandre Latueiro, e assim por diante. Veio do anticristo, veio do falso profeta, vem da besta. Eles não têm a imagem de Deus, eles têm a imagem de um homem que não é a palavra. Eles não têm a teofania. Por isso Mombrana pregou: não pense você que todas as pessoas têm anjos. Ele diz: somente os redimidos têm anjos. Só os redimidos. Tem gente que não é redimível. Por quê? Não há sangue que a redima, por causa da semente de onde ela veio. A semente religiosa não quer dizer o pai e a mãe, não. A semente religiosa, aquela corrente religiosa desde Caim, está terminando na besta, aqui em Apocalipse. Começou em Caim, no Gênesis, mas termina na besta. Aquela semente de Sete começou no Gênesis, em Adão. Agora termina nesse último dia, no Sete outra vez, no sétimo mensageiro, a sétima luz. Amém, amém. Deixa eu terminar. Meu Deus, a grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito de amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito de verdade, nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová. Então o que era o Filho Jesus Cristo? O corpo do grande Deus Jeová. Onde Deus Jeová estava? Fora do corpo? Não, dentro do corpo. A teofania vem até expressar o corpo humano do grande Deus Jeová. Saiu de um corpo celestial. Esse é o Logos. O Logos sai do Espírito. Você vê a teofania ali no Logos. A palavra dita
daquelas grandes fontes da vida e saiu. E ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra. A teofania, aí você sabe, a palavra se fez carne, mas primeiro, para a palavra se fazer carne, a palavra tinha que ter vindo de algo maior. Por isso, você vem de algo maior, a grande fonte eterna. Para essa palavra se fazer carne, como nós lemos aqui nesse finalzinho, a palavra, a teofania, que foi Deus feito em palavra. Deus, Espírito, feito em palavra, que é corpo teofânico, corpo que parece corpo humano, para depois ele vir no corpo humano. Hoje não resta dúvida, Deus já passou por todos esses corpos, espírito que é o espiritual, teofânico, que o espírito é a grande fonte eterna, o teofânico já é o princípio, é a palavra se fez carne, Jesus Cristo, e Jesus disse que ia voltar para o Pai. Vim de Deus e volto para Deus. Ele estava voltando novamente à grande fonte eterna. Depois de cumprir seu trabalho, aparece uma outra pessoa. Não, era o corpo no qual Deus tinha que cumprir seu trabalho. Quando o homem errou, Deus não podia mandar um filho para salvar esse homem pecador. Deus mesmo desceu. Foi ele quem desceu. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele veio no Filho. Não é questão dele enviar o Filho ao mundo e ficar lá no céu. Porque a questão das pessoas pensar em trinitários e dualistas assim por diante, é que Deus enviou o Filho, vai lá, realiza o trabalho embaixo, é você que vai fazer isso, eu vou ficar aqui em cima no céu. Não, ele desceu nele. O Filho era o corpo do Pai, o grande corpo de Jeová. Obrigado, Senhor, por mais este momento que podemos ter um refrigério na alma de saber que a gente veio também como o Senhor, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, e a imagem e semelhança do Senhor não é esse corpo de carne, é o Espírito. Esta alma que nós temos, ela veio à imagem e semelhança do Senhor. Esse corpo de carne, ele é a semelhança do pecado, do engano, da mentira, da fraude, mas esse que está dentro, dominando de fora, é a imagem de Deus. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a viver melhor uma vida cristã, que engrandeça o seu nome e que possamos mostrar para o mundo que nós somos um gene daquela grande fonte eterna, do grande Jeová. Assim como o Filho, o Logos, aqui estava em carne, morrendo e mostrando que ele era aquela semente, nós também, da mesma forma, aqui na vida espiritual, na nossa alma, no nosso espírito, nessa natureza trocada pelo Espírito Santo, não para fazer o que queremos, mas para fazer o que tu queres. Como o próprio Filho diz, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. É isto, Senhor, que cada imagem e semelhança tua aqui na terra diz. Não é para ser feita a minha, e sim a tua vontade. Esta palavra, esta mensagem, esta pregação, esta revelação, não é para ser feita a minha vontade, mas a tua vontade, de mostrar, de revelar os selos, os trovões, o novo nome, de clarear isto para a sua geração eleita, para a sua raça eleita na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
meu livro, vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. Que hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, e este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.